pesado e da hora pra caramba. Eu conto essa história, é sinistra. No vestiário fui tomar banho, aí eu sentei debaixo do chuveiro, chorando pra caramba. Aí meu pai foi lá falar comigo. E aí eu acho que ele, junto com a minha mãe, sentiu o que eu sentia por aquilo ali, né? Boa tarde, 3 de setembro, nosso primeiro episódio do Pode Trai. O cara finíssimo que nós vamos receber hoje é o nosso convidado, fina estampa, o maior sorriso do Jacareí Rugby que tem aqui, famoso Arthur Tutu Mota. Agora foi, Tutu Mota. Bem-vindo, cara. Valeu, Luizão. Obrigado de ter te visto aí. Imagina, prazer é nosso. Obrigado de você ter, cara. Esse cara disse uma coisa que ecoa aí pelos campos das cidades, que foi o seguinte, né? E já mostra um pouco qual é a filosofia do esporte, qual é a filosofia do atleta, do jogador de rugby. O Tutu me disse uma vez o seguinte: esse jogo me ensinou a vencer com humildade, a levantar quem caiu. É isso que representa o rugby? É bastante isso, Luizão. Na verdade, a gente é um esporte de muito contato, por natureza da modalidade mesmo, e é bem comum a gente ir várias vezes ao solo, ser derrubado pelo adversário ou cair por algum erro nosso, algum equívoco, e a gente sempre se escora nos companheiros, nos amigos, na família, enfim, na torcida que tiver, para conseguir levantar e continuar correndo pro try, né? Esse que é o nosso foco. Eu escutei uma vez um comentarista dizendo que o seguinte, que o rugby ele é um esporte de brutamontes, jogados por brutamontes, mas que é um esporte de reis, né? E realmente é verdade, porque é diferente do futebol, que foi um esporte que era de reis e hoje é jogado por brutamontes, né, mano? Só quer saber da porrada, né? Eu vejo por esse lado. Eu, pelo pouco que acompanho da linha ali de campo, eu vejo tanto que, por exemplo, o pai, o atleta principalmente, o técnico, ele não reclama com o árbitro. O árbitro é a pessoa que arbitra a partida. A gente tem bem enraizado isso na nossa cultura, né, na nossa filosofia enquanto modalidade esportiva. A gente fala do rugby muito forte porque a gente tem isso dentro da cartilha de regras, né, de leis, que a gente chama, né, nem regras, porque elas são passíveis de interpretação. E na primeira página, isso quando era papel ainda, né, na primeira página da cartilha, eu lembro que eu já tive uma em mãos, e quando você abre depois da capa, tem lá os 5 valores que representam a modalidade. Se eu não me engano, acho que foi em 2018, não é nem tão muito antigo. Foi feita uma votação a nível mundial para dizer as palavras que representavam a modalidade. E aí a gente abrasileirou, na verdade é DRIPS, né, que a gente fala aqui, que é disciplina, respeito, equidade, paixão e solidariedade. E a gente fez essa sigla para ficar mais fácil de pronunciar, de entender e de propagar a mensagem, né, sobre os valores. E a gente bate muito forte nessa tecla, mas a gente também acredita que não é muito... não deveria ser exclusivo do rugby, né, mas sim do esporte, da vida e, enfim... as modalidades também de artes marciais trazem bastante questão da disciplina, enfim, valores também bem enraizados. Acredito eu que por conta de ser um combate físico mesmo, de sobrevivência, digamos. O rugby a gente entende também parte do jogo que se passa por isso. E a gente tenta também se mudar, né, para poder não só falar, mas de fato fazer as coisas de acordo com o que a gente prega. E essa é a luta diária, cara. É não se perder no meio do caminho e manter os drips ali como os nossos pilares, né? Na formação de pessoas, jogadores. Olha, eu vejo isso dentro da minha casa. Eu tenho... Os meus 3 filhos são formados, né? São atletas formados por você. E não é puxando o saco. Eles têm a diminuição do cabelo, não fala palavrão. A Ana e o Beni não toleram. Né? Respeitar um ao outro. Eu vejo que às vezes se eles passam do ponto, eles vão lá e eles mesmos se corrigem desse lance do drips. E a pulseirinha é o que eles mais gostam, não tem jeito, né, cara?
Esse lance da pulseirinha veio de uma iniciativa da confederação, né? Muito legal. De trazer, de materializar isso, e a gente passa a usar, a gente, educador, professor, etc., como uma ferramenta educativa mesmo de beneficiar, né? Ou beneficiar ou deixar de lembrete. Às vezes, comumente a gente usa como tá durante um evento lá e tudo mais, a gente viu alguma atitude que representa algum daqueles valores. Se a gente estiver ali na hora, a gente vai lá, presenteia, fala o porquê que tá ganhando. E, enfim, aí a criança abre o sorriso. A criança não, até gente grande, sim, né? Não só criança. Mas abre aquele sorrisão e, putz, leva uma lembrancinha do rugby embora e fica guardado, né? Gravado na memória, às vezes usa de adereço. Então foi uma sacada bem massa e é isso, é mais uma outra forma de enfatizar e bater na tecla dos valores, né? Que são as pulseirinhas. Não tem aqui, mas ali tem. Legal, depois você mostra. Deixa eu te perguntar uma coisa, da onde veio o tutu? O tutu veio da minha avó. Eu não me lembro, mas ela fala que desde que me entendo por gente, ela me chamava de tutu da avó, tutu da avó, tutu da avó. E eu tenho uma mania, parte ruim, parte boa, que eu dou apelido pra todo mundo. Às vezes eu acerto e às vezes eu erro. Às vezes passa um pouco do ponto, tem que tomar cuidado, enfim, com várias questões pessoais. Às vezes a gente entra em alguns lugares que não deveria entrar, mas mesmo assim eu tenho esse hábito. Aí eu vou me policiando para também, às vezes, não ser um apelido mais ofensivo, etc. Mas as crianças começaram a me chamar de Tutu, pegou Tutu, meu nome é Arthur, né? Então por isso, e ficou. Arthur Mota. Não esqueço. Tutu Mota. Tutu Mota, Mas me diz uma coisa, no rugby também foi, lá na tua passagem, você veio de ser atleta. Você, com essa sua formação hoje de coach, você veio da prática do esporte. Era Tutu ou era um outro apelido? Não tinha outro apelido. Às vezes era Arthur. Era Arthur o nome, ou era o gordinho, ou era não sei o quê, mas não tinha nenhum apelido. Nossa, você me falou uma coisa que chamou a atenção. Esse esporte joga todo mundo. Joga o gordinho, joga o baixinho, joga o fraquinho, joga o gordão, joga todo mundo, entra em campo e tem a sua função merecida dentro do campo, cara. É um esporte que conseguiu abranger a população em geral, vamos dizer assim, né? Você não tem um estereótipo que só pode jogar o Cristiano Ronaldo, né, fortão, que treina 15 horas por dia. Não que eles não treinem, porque eu vejo o treino dos caras, cada um é dirigido para a sua habilidade, mas joga o gordinho. Essa característica da modalidade ela é bem peculiar, digamos assim, né? Porque, como você falou, a gente não tem muito um estereótipo de olhar para a pessoa e falar, aquele ali é jogador de rugby. Às vezes a gente vai saber porque tá com uma roupa ou tá com algumas atitudes diferentes em relação a que nem a arbitragem que você falou, ou o tipo de conduta, mas você pode olhar, às vezes, um magrinho bem baixinho e falar que ele não é jogador de rugby, mas ele pode ser que seja. É bem peculiar e as regras, a mecânica do jogo todo, ela favorece para que a gente tenha esses vários biotipos físicos, digamos. Então você vai ter, igual você falou, os gordões ou os gordinhos ou os mais altos, parecidos com jogadores de vôlei e basquete de outras modalidades. Alguns altões mais magrelos também, longilíneos, pernudos, uns caras parece que é fisiculturista. A gente junta tudo isso, principalmente na modalidade de 15, né, o Rugby Union. A gente junta tudo isso, coloca 15 para cada lado, faz uma salada ali e bate uma bola. E todo mundo tem a sua, igual você falou, todo mundo desempenha alguma função e consegue se conversar e se divertir em campo, né? E o rugby, você falou rugby 15. O rugby 15... ele é o rugby original ou o Seven é o original? Ou qual foi adaptado de um para o outro? Que você falou Rugby Union. Eu considero o Rugby 15 e o Union. Isso. Então eram 15 jogadores. Quando surgiu, eu não sou o melhor historiador e nem mais cientista para falar, tá? Mas algumas coisas, alguns indícios nos trazem que lá na Inglaterra, em 1880 e pouco, se não me engano, 81, 82... na escola que tinha o nome de rugby, eles jogavam um esporte, não sei se era futebol ou era algum outro nome, acho que era outro nome, que era muitas pessoas contra muitas pessoas, não era nem 15. E aí a lenda, né, de William Webb Ellis, que é o fundador
do rugby, digamos assim, que inventou. No meio desse jogo que tava um punhado de um lado, um punhado do outro, isso eu tô falando um punhado, coisa de 30, 50, sei lá quantos. Porque nas antigas mesmo, começo da história da educação física e tudo mais, dos esportes olímpicos, eu não lembro o nome do esporte, mas era tipo uma porradaria que comia solto 100 contra 100 caras, que na verdade o esporte veio de preparações pra guerra, né, nas antigas, e era parecido com isso, lá na Inglaterra, né. E aí, a partir de que o William Webb Ellis pegou a bola na mão, atravessou o campo correndo para fugir da galera, foi se tomando corpo e pegando forma, e aí se dividiu modalidades, cada escola criou o seu, entre aspas, regimento, regulamento do que seriam as regras daquele esporte, e nomenclaturas, etc, etc. E aí depois se popularizou o rugby union, que a gente fala que é o 15 contra 15. E o Sevens, então, é um campeonato que foi feito... É uma variação da modalidade. É uma adaptação É isso. Eu não sei o porquê que veio, mas eu lembro que ela já teve em Olimpíadas antes dessa agora de 2016, que tinha voltado, né? Que a gente entrou até como modalidade convidada. Mas ele já tinha participado de outros Jogos Olímpicos. E o calendário, pelo que eu entendi, é isso. O calendário o intervalo de jogos demanda um tempo maior, por isso que não se consegue jogar o Rugby 15 dentro das Olimpíadas. Então, também teve essa adaptação de jogar o Rugby Sevens, no caso, né? Mais ou menos por aí. Então, você falou uma coisa que é interessante. Nós conseguimos, na Olimpíada, brigar por medalhas. O feminino. Ou não, só no sul-americano. Hoje eu sei, pelo pouco que eu estudo, o masculino ainda está um degrau, 2... abaixo dos melhores, aqui eu tô falando da América do Sul. E na Olimpíada, por exemplo, a gente consegue já brigar por medalha, já consegue chegar num pódio no feminino ou não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Se eu não tô falando bobeira, a gente deve estar no top 15, top 10 com o feminino, no Rugby Sevens. Sevens? No Sevens. A gente tá na Copa do Mundo, inclusive a gente tem jogo esse domingo agora que vai vir, já jogamos contra a África do Sul, França e agora a Itália, se eu não me engano, as meninas. Coisa inédita também pro nosso rugby nacional. Que nós temos 2 meninas, não é? De Jacareí lá. Temos Pode 2 falar formadas, das meninas, por favor. Temos 2 formadas aqui. Letícia Medeiros, que inclusive foi treinadora junto comigo já, na época, nas categorias de base. Acho que ela é da geração 94, eu sou 93. E a Giovana Mamed Gilomu, né? O apelido fui eu que agraciei na época, que ela tinha um antigo jogador falecido, Jonah Lomu. Era um negão grandão, gigantão, boladão, fortão. E ela era grandona também na época do M13, né? No caso, começou aqui em Jacareí com a gente. E aí ficou Gilomu, era um tratorzão e agora tá tratorando lá nas gringas. Que legal. Então ainda falta um pouco pra gente... Falta. Pouco pro feminino e muito pro masculino. Pouco pro feminino e muito pro masculino. A gente teve, inclusive, na última... Não sei se foi nas Olimpíadas ou se foi em algum circuito mundial. A gente teve uma vitória inédita também sobre a Austrália. A Austrália top 5, top 3 no mundo. Das meninas, né, no caso. Caramba. E um baita feito pra elas, pra nós, né? E é isso. As meninas tá voando. Vou voltar um pouco mais. Me fala de você, cara, da tua formação como atleta, como chegou o rugby até você, como você passou de atleta para treinador, de treinador para a Confederação Brasileira de Rugby. Eu vejo o trabalho de vocês, assim, de 15 em 15 dias, o que vocês fazem rodando São Paulo, né? O que eu acompanho é rodando São Paulo aí. Me fala um pouco, Tutu, por favor. Boa. Então, na verdade, eu entrei no rugby em 2008. Eu comecei com uns colegas que foram convidados, eles também nunca tinham ido pro treino. Aí eles foram convidados e eles me convidaram, a gente fez um grupinho pra ir. Aí foi um tio deles que até levou a gente de carro, que era meio longinho de casa. E aí, cara, desde o primeiro dia eu não sabia nada, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, não fazia ideia do que era. Só falaram que era um esporte legal e que tinha uns caras grandes que jogavam, uns gordinhos que se dava bem. Eu falei, pô, já tinha feito de tudo. Basquete, natação, judô,
gostava de jogar bola, mas sempre era o último a ser escolhido, eu ia no gol, handball, enfim, queimada, era bem ativo, assim. Mas nada tinha ainda me beliscado do jeito certo, né? E aí foi quando a gente foi em 2008, acho que foi outubro de 2008. E aí a gente foi pro treino, primeiro dia já comendo solto, uns contatinhos mais quentes. Falei, legal. Tipo, não era tão bobinho assim, pegava a bola, fazia umas coisas legais. Falei, vamos tentar, né? E desde então não parei. Aí em 2009, ainda até consegui passar pela seleção juvenil, fiz um amistosinho lá com os caras. Aí a partir disso, 2011, 12, consegui ficar mais centralizado com a seleção juvenil. E deu um gás, né? Quantos anos isso? 17? Eu tinha 16, 15, 16. Tinha acabado de fazer 16 em 2008. E aí eu fiz essa trajetória curta aí nas categorias de base, né? Jogando no Jacareí, também conseguindo alguma coisinha na seleção. Joguei M17 Jacareí, M19 Jacareí, até chegar no adulto. E aí em 2012 foi meu último ano de juvenil, que era M19. Daí no ano seguinte eu já passava a ser adulto. E aí, nessa transição de juvenil para adulto, a gente formou uma equipe adulta em Jacareí, jogamos um campeonato em 2013 e a partir daí eu continuei jogando, né? Aí depois fui dando umas quebras aí, porque na carreira de atleta, por lesão mesmo, tive 3 cirurgias já no joelho esquerdo, etc. Se precisar tem que fazer mais uma, mas dá para bater uma bola, se pá, mais tranquilo, por enquanto. E aí, nesse pulo do gato aí em 2013, eu tinha acabado de me formar em técnico em meio ambiente, que eu queria seguir a carreira de engenheiro ambiental, etc. Já tinha até feito uns trampinhos na área. Mas aí, beleza. Não foi muito, não achei que foi tão legal. E aí, o pessoal me convidou para ajudar a dar treino com a criançada. Isso em 2013 para 2014, se eu não me engano. E aí eu comecei a ajudar. Minha mãe era professora de escola de ensino infantil, às vezes eu acompanhava ela também, brincava com a criançada, já gostava dessa pegada assim, né? Mas nunca tinha pensado em ser professor. Meu tio, irmão dela, é professor de educação física. Já era, mas também nem passava pela minha cabeça. Aí eu comecei a ajudar nos treinos e tudo mais. O teu forte é a base ou não? Falei disso ontem, cara, com alguém. Hoje, o meu... Não a minha vocação, mas a minha linha de raciocínio de trabalho é mais pro rugby formativo, educacional, do que o rugby rendimento performance. Existe isso no rugby também? Porque no basquete, por exemplo, eu falo por propriedade, 100% não tem formação, é 100% competitivo. E você chega lá nos seus 15 anos, onde a peneira vai começando a fechar, onde o funil vai estreitando, e aí vai pingando 1, 2, tanto que nós ficamos anos sem ir para Olimpíada, o masculino, depois da era Oscar. Eu acho que isso no esporte ele é natural, né? Essa pirâmide excludente que a gente fala. Vai ter sim essa exclusão quando vai afunilando lá para cima a pirâmide, vai indo cada vez menos. A gente tem uma base larga aí, sei lá, de 100 meninos, meninas. Desses 100 que vai chegar num desempenho, uma performance, de alta performance no caso, dos 100 se chegar a 3, 5, 10, enfim, só dando um exemplo. Mas não que a gente tenha isso, mas eu digo mais na minha propriedade hoje, no meu perfil e na minha filosofia que eu tenho hoje, eu tô mais perto disso que eu te falei, do rugby de formativo, de participação e de formação, do que o de... Criação do ser humano, da capacidade de intelecto do ser humano, capacidade de as características dele, é isso que você diz. É tipo isso. Quem vai ser aquele cidadão? É isso que você está me dizendo. Não sei, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu digo mais em relação a... Eu sinto que para eu transitar um pouquinho mais para o outro lado, eu preciso de um pouco mais de estudo. Entendi. De questões mais, de me atualizar mais, assistir mais jogos, acompanhar melhor o rugby internacional, enfim, coisas desse tipo mais técnico-tático do jogo, sabe? Especificidade da modalidade.
Porque é isso que você está falando de formação, de criação de criação não, mas de fomento de valores, caráter, etc. Caráter. Para mim, isso ela não tem um divisor igual o que a gente está falando da minha filosofia. Para mim, isso Já tá. tem que abraçar tudo. Tá. Tem que abraçar tudo. Porque beleza, pode ser, a gente fala bastante, né? Acho que tem uma palestra do Bernardinho sobre liderança que ele fala do Tom Brady, que jogava na NFL, marido da Gisele Bündchen, que acho que ele foi reprovado em não sei quantas peneiras lá, e aí, não sei se foi uma entrevista, teve alguma situação que ele meio que num caso de resiliência dele, ele provou com o coração que ele era competente, era capaz, e depois disso foi escolhido e deslanchou. E vários outros caras que tinham passado nessa peneira antes eram estrelas ou talentos, né, coisa e tal, mas eram, pessoas não tão de coração, digamos assim, que triunfaram por um curto período ou já chegou ali na frente e pumba. Então, na minha concepção, o que me separa hoje de estar mais perto do rugby formativo, educacional, do rugby rendimento, é talvez um pouco essa falta de competência e habilidade para trabalhar com esses níveis mais altos, digamos assim. Legal. Entendeu? Mas para mim abraça Legal. tudo. Abraça Legal. tudo. Eu entendi. O Tutu abraça tudo. Para ir até para treinar. Se um dia eu chegar num nível de ser treinador de seleção, eu tenho essa vontade, mas hoje não. Hoje eu nem quero, é isso. Mas daqui, sei lá, alguns anos pode ser. Aqui, dá para estudar aqui ou tem que estudar fora? Dá, cara. Aqui dá. É que, de você novo, é né? um formador, você é um coach, não é? Eu tenho, além da graduação em Educação Física, que eu comecei em 2014, terminei em 2018. Além disso, eu fiz graduações específicas de rugby, né? Que a gente tem a World Rugby, que é como se fosse a nossa FIFA, que é o órgão máximo. Eles têm um setor de educação, de treinamento e educação. E aí dentro dela você consegue, depois de ter feito a faculdade de Educação Física, você consegue se voluntariar lá para ser esse educador, que é como um professor de professores, professor de treinadores, né? Disso. Um educador de treinadores. E aí a gente faz lá o processo de formação para isso, né? Para se certificar. E a partir de então você pode aplicar essas capacitações para coach. Aí eu sou educador de coach. Eu posso dar curso de Coaching Children, que é para criança, coach nível 1, que é uma porta de entrada para os coaches, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3, de 15. Enfim, é uma imensidão de cursos que a World Rugby oferece. E aí hoje eu sou capacitado para aplicar algumas dessas variações, né, dentro da área de coaching, de treinamento. Legal. Aqui no Brasil hoje, eu gosto muito do Jacareí, porque eu visualizo Jacareí todos os dias, todo sábado, todo domingo eu estou ali em Jacareí. Quais são os outros times que nós temos? Lógico, eu conheço outros aí que a gente joga contra, mas que você fala para mim, Luiz, vai para lá, que lá dá para ter uma base legal, lá tem um coach legal que vai fazer com que as coisas melhorem para você, nesse lance de se formar realmente um técnico, ou se formar realmente um técnico não, se aprimorar, vamos dizer assim. Cara, a gente tem algumas boas referências espalhadas pelo Brasil, dentro desse cenário, desses dois cenários no caso, né? Tanto mais para lá para o rendimento, quanto mais para cá de formação. A gente tem um núcleo de rendimento em São Paulo, que é o NAR, que é dentro do NAR. Então lá como se fosse um polo que tem o envolvimento de pessoas especialistas no assunto, que a gente pode se aproximar e trocar essas figurinhas, digamos assim. Eles fazem isso? Eles fazem. Numa boa. Essa troca de informação portas abertas, cara. É só se comunicar, bater um fio ali e alinhar, lógico, né? Porque também não é... Mas é super, super aberto. A gente é como uma comunidade enquanto modalidade bem... Como é que eu falo? Bem unida, assim, sabe? A gente tem facilidade de conversar com essa galera que... Pode ser que em outra modalidade que seja mais popular, seja mais difícil de chegar, né? Aqui a gente consegue, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente também tem um núcleo de excelência, digamos assim, né? De rendimento aqui em São José dos Campos, que é aqui do lado.
Então, lá dentro também a gente tem pessoas que podem contribuir com isso. E daqui dentro de casa também. Dentro de casa também. Na verdade, um dos... que eu não falo guru, mas meus mestres, meu guru, sei lá que seja, que já me deu treino, que é o Julião, né? É uma referência nacional, né? Nem aqui só. Reunião com ele. E, enfim, tem vários aí que dá pra gente dar uma trocada de figurinha que enriquece bastante. Pô, legal, cara. Eu vou escolher uma das perguntas aqui. Deixa eu ver, ó. Vou te sacanear numa, cara. Mais? Mais. Obrigado. Qual a primeira pagação de sapo que você teve dentro do rugby? Que é aquela que você falou, eu não podia ter dado aquela mancada. Tanto que jogando, treinando, fazendo alguma coisa assim, você falou, aquilo nunca podia ter saído de mim. Não, eu lembrei de uma coisa, que depois que você terminou a pergunta que eu concluí aí o raciocínio, mas foi do jogo mesmo, na real, que não foi não sei se foi uma apagação de sapo ou mico e tal, mas até eu mostrei pros moleques um tempo atrás o vídeo de quando eu jogava, e aí foi um jogo aqui em Jacareí, contra o SPAC, se eu não me engano, e eu era quem lançava a bola, né, no lateral. Aí eu fui pro lançamento, a gente cantou a jogada e eu errei a bola. E aí eu fiquei louco da cabeça, a bola pipocou para outro jogador, o outro time pegou, e aí ele tava correndo assim, eu saí da minha posição de lançamento, fui correndo para pegar ele, e aí ele tropeçou, caiu antes de mim, eu caí por cima, e eu lembro que eu caí raspando a cara assim, ó, o rosto no chão, o ombro, o peito, e aí meio que eu dei uma envergada, tipo um break, tá ligado, assim no chão, fiz assim, ó, e as pernas foi para cima. E aí eu não sei nem como não fizeram um GIF ainda, mas isso foi... Vamos achar. Foi engraçado. Depois e... dessa, vamos achar. Foi engraçado e ficou... Os moleques, os que viram, né, no caso, falam até hoje. Fala aí, Tutu, aquela vez lá que você dançou um break e tal, que você errou... Tem alguém da tua tackle. época hoje ainda? Tem jogando no adulto? O Drudão é 94, eu sou 93 e 94, Gutão. Esses caras, o Gutão ele já entrou antes de mim no rugby, né? Ele era desde, acho que, sei lá, dos 10, 12, 11 anos no rugby. Então a gente nasceu aqui em Jacareí em 2003, ele deve ter entrado aí em 2004, da primeira ou segunda geração. Quem mais? Tinha o Bruninho, mas o Bruninho deu uma afastada. O Du Careca às vezes aparece pra bater uma bola. Não sei se tem mais gente dos 9,5 para baixo. O Cruz é 9,6, já é um pouco mais velho. Renatinho também. Não tem muitos. Tem uns que é ainda mais old ainda, né? Que a gente chama os dinossauros mesmo da parada. Frazão sempre tá por aí. Frazão. Tem os caras, o Simões agora, ultimamente tem aparecido também nos treinos, jogou uns joguinhos no desenvolvimento, que esse aí a gente fala que são os nossos fósseis mesmo. Os caras... relíquia que vieram antepassado, né? Tipo, as nossas origens. Tive alguns que eu nem conheci pessoalmente, assim, eu só ouvi falar. Mas vira e mexe, os caras fizeram um churrasquinho no último jogo lá. Só a galera da camisa preta que a gente fala. Aliás, por favor, mostra a camisa preta aí. Vou até aproveitar pra agradecer. Essa aqui é a preta. Não sei nem como eu tenho, mas eu tenho, tá, rapaziada? Então, desculpa aí, mas... Por favor, mostra. Mostra aqui. Aqui, acho, ali, né? Aqui, Essa Olha, aqui muito bonito. é o nosso primeiro escudo. Primeiro escudo do Jacareí Rugby, nossa primeira camisa de uniforme. Não tive o privilégio de usar, isso aqui nem serve, mas ela veio... A gente tem o costume, né? A gente tem o hábito de repassar itens e doar... Favor. Fala disso. Então, Fala disso. E aí essa aqui veio numa sacolinha de um colega. Veio numa sacolinha... Esse aqui você quer pegar, né? Já mostro ele. Por favor. Só terminar essa aqui. Essas duas, né? Essa aqui é a primeira. A segunda camisa eu não tenho. Então, se alguém quiser me doar também, eu aceito. Quero enquadrar essa aqui. Se eu não me engano, é a terceira camisa. Nossa. Essa aqui eu já cheguei a usar. Não essa, né? Mas do meu tamanho. E a gente tem esse costume de repassar roupa, de presentear, mesmo sendo velho, mas tem um sentimento, tem um apego ali, a gente costuma fazer essa... E essas duas vieram juntas em uma sacolinha.
Se eu não me engano, é o Augusto Camusano. Hoje ele mora na Inglaterra com a esposa dele. E ele me deixou essas roupas, falou, eu tenho umas roupas lá pra dar pra molecada, não sei o quê. Vou deixar essa colinha com seu pai, não lembro na época se foi com meu pai, se foi comigo mesmo. E aí, eu antes de dar, né, porque eu escolho a peça pra quem eu vou dar. Não é só, tipo, pega e toma e aleluia, não. Tem um porquê, né, de ganhar as coisas. E aí eu falei, putz, desculpa Augusto, mas essas duas aqui, cara, vai ficar comigo porque eu não tenho. E aí eu vou guardar, é meu museuzinho, legal. Meu xodó. Um dia vai pro quadro de vidro e vai pra parede. Muito bonito. E voltando a falar disso aí, que você olhou pro boné que tá ali atrás. Pega o boné. Pega o boné. Mas mostra como tá o estado do boné que meu filho usa ainda. Ó. Não, tá surrado mesmo. Surrado. Tá e meu filho usa o boné. Tá bem... Olha aí por dentro. E pediu pra avó ainda dar uma costurada, porque ele queria usar o boné. E não é o primeiro, ele é o segundo, né? Ele já deu um pretinho. Não, é que eu não consegui achar. Deve estar com ele, o pretinho. Não, tá lá. Eu tá que lá. não consegui achar. E é um pouco disso, né? Você tem a experiência viva aí dentro da sua casa de que é uma peça, pra quem olha, putz, um boné velho, que não serve de nada, que é talvez uma porcaria, um lixo pra alguém, mas que pra gente que tá dentro tem um significado. Então não é pelo estado de conservação, é mais pelo como eu ganhei, por que eu ganhei, por que veio pra mim, não pra fulano, enfim. É um pouco da nossa cultura. Que veio lá de trás dos caras, né? Que sempre eu entrei no rugby, eu já ganhei também. Logo quando entrei, tava um presentinho aí, uma camiseta de lembrança e tal, tipo, emprestar chuteira, tudo essas coisas. Então sempre eu fui criado assim, né? Dentro do rugby. Sim. E a gente leva isso pra frente. Outra pergunta, Tutu. Você foi campeão entre 2008 e 2012 nas categorias de base ali, né, cara? Algum jogo, algum ponto, alguma jogada que te marca até hoje nisso? Acho não, com certeza. 2012, a final do Paulista contra o São José. A gente deu vários vacilos no jogo. Eu me lembro certinho, foi no antigo Teatrão. O placar acabou, se eu não me engano, 12-12. E depois, nas contas do campeonato, por critério de desempate e tudo mais, era campeonato M19, a gente perdeu por um ponto, um ou dois pontos na tabela. A gente ficou em segundo, né, no caso. Foi um jogo que marcou por essas questões, tanto do empate, a gente não ter conseguido e tudo mais, de ter perdido o campeonato ali, né, escorreu pelas nossas mãos, digamos, na época. E marcou por vários motivos, tanto questões do jogo mesmo, mas eu tenho alguns flashes de memória, principalmente, talvez eu até chore, porque é bem marcante mesmo, que é relacionado à minha família. Pesado e da hora pra caramba. Eu conto essa história, é sinistra. Meus pais não me acompanhavam na parada, tá ligado? E aí, esse dia o Julião é uma filha da mãe, cara. Ele falou, tem que levar pro jogo pessoas importantes pra você. Falei, puta, mano, não tem como. Tem que falar com meu pai e com a minha mãe. E com a minha irmã. Aí eu cheguei em casa, né, do último treino da semana. Falei, mãe, pai, sabadão tem final do campeonato. Tipo, eles deixavam eu ir, participava, comprava os bagulho pra mim, chuteira. O que eu pedia, eles me davam pra jogar, tá ligado? Bola, sempre tive tudo. Apoio também, mas só que de participar eles só não ia. E aí, nesse dia, o Julião fez vídeo, fez vários bagulho e tal, não sei o quê. Ele falou, tem que levar a galera lá, não sei o quê. Eu falei, firmeza, vou dar um jeito. Aí eu chamei sem pretensão de que eles iam, né? Aí eu falei, firmeza. Aí foi, chegamos lá, aquecimento, tal, não sei o quê. E aquecia, e lá o campo é bem na beira de uma rua, né? Que é onde chega a galera pra assistir. E aí, o jogo pra começar, e nada. Eu falei, caraca, mano, não vão vir, não. Aí a gente já, os dois times no campo pra começar o jogo. O árbitro chegando pra dar o apito inicial. Eu falo que foi logo antes de começar, tipo, frações de segundos, minutos ali antes de começar o jogo.
A gente tem um Fusca, hoje não anda mais, mas é um Fuscão velho, que faz um barulhão. E aí eu lembro que eu ouvi. Eu falei, caraca, a galera tá aí. E aí eles estavam chegando pra assistir o bagulho, tá ligado? E foi bem marcante. Aí deu aquele gás pra jogar, louco pra ganhar o jogo e comemorar, né? Com a minha família que não tinha ido nunca me assistir. E aí a gente não ganhou. E aí eu lembro que no final do jogo eu tava no... Caramba. Aí meu pai foi lá falar comigo. E aí eu acho que ele, junto com a minha mãe, sentiu o que eu sentia por aquilo ali, né? E aí, desde então, às vezes eles estão no campo e eu não tô. Eu ia te falar essa hora. Acho que se tem cara que tá em todos os jogos que eu vejo você em campo é o seu pai, cara. Do meu lado ali torcendo. Em todos os jogos. Ele tá do meu lado. Obrigado. Podemos estar perdendo, podemos estar ganhando, podemos não estar fazendo nada. Mas ele tá ali do meu lado e correndo de um lado pro outro. Ele fica aonde vai cair o try. Onde vai ter o try. Então, você fica em paz que isso aí você ganhou, mano. Com certeza. Conseguiu. Com certeza. Minha irmã jogou rugby também, depois de um tempo, enfim. 7 anos mais nova do que eu, né? Mas pra mim isso não tem... Hoje não tem, cara. Não tem que paga. Eu vejo meus pais praticamente... Agora que eu moro longe, né? Todo final de semana praticamente tem jogo, a gente se encontra, tá lá. Se eu tô jogando, se eu não tô, se é a minha equipe, se não é. Mas é o Jacareí, enfim. Acho que foi isso tudo, né? Todo esse conjunto da ópera aí foi um divisor de águas dentro da minha família mesmo, né? Pra gente. Acho que é uma baita... Pra mim, uma baita memória boa. Uma baita memória boa. Que eu faço questão de contar porque me mexe bastante comigo e, enfim. Eu vi que mexeu com você e comigo, que sou chorão. Sou chorão também, né, cara? Não tem jeito. Eu vou te fazer outra pergunta pra mudar aqui. Tá tremendo, Marvadão. É. Campeão paulista 15 da segunda divisão em 2013, campeão brasileiro 2014 e 2016. Conta um jogo decisivo dessa campanha. Qual foi o lance que virou a partida? Vixe. Memória de jogo, assim, eu sou bem ruim, tá? Mas eu lembro desse de 2013, do Paulista, que foi o Ícaro, se eu errar aí, você fala comigo, Ícaro. O Ícaro tá aqui só de butuca, porque ele é um dos nossos historiadores aqui, tá? Em 2013, que foi a primeira edição que a gente teve o adulto jogando Paulista B, inclusive, vou até fazer uma propaganda minha aqui, hein? Saiu no Instagram, que eu fui o cara que teve mais jogos titular nessa temporada de 2013. Só nessa, tá bom, o resto é resto. Vou anotar aqui. Tá no Instagram, pra provar que eu não tô mentindo. E a final foi Louveira ou Limeira, contra acho que o Ollis, que era o time lá mesmo, de lá, né? De lá da cidade. E aí a gente foi com 2 busão, se eu não me engano, um busão de jogador e atleta. Jogador e comissão, e alguns outros jogadores que não iam jogar, e um outro busão só de torcida. A gente fez uma bagunça lá no campo dos caras. E foi um jogão, mano, um jogão massa, assim. Tinha um parceiro meu, o argentino, Maurício Costa. Ele jogava de segunda ou de terceira linha, de 8. Eu lembro que o time dos caras tinha um 8ão boladão mesmo, que dava trabalho pra nós. E aí a gente ficava trocando ideia durante o jogo, assim, de marcar sempre ele pra não deixar ele infiltrar na nossa defesa, né? E tinha o Du Careca também, que ficava cornetando e dando um incentivo ali pra nós. Eu lembro meio um pouco desses flashes durante o jogo, de a gente ficar sempre marcando ele. Eu nunca fui um exímio jogador, mas eu fazia ali o arroz com feijão. Quando acertava um tacle, era um taclezinho mais ou menos. Quando dava umas carregadas de bola, também não deixava tanto a desejar, era meio uns parafusos a menos, então... E era gordinho, fortinho, então me ajudava, né? E aí eu lembro disso, cara, sempre procurando um argentino pra gente tentar pegar esse cara aí.
eu deixava mais pra ele porque ele corria mais que eu, né? E tava ali no apoio e o Du Careca cornetando nós pra não deixar falhar. Mas eu lembro bastante disso, desse jogo que foi a final do campeonato. Isso foi o que te... São memórias que eu tenho assim mais... Legal. O que te motivou pra mudar a ser treinador? Não sei se motivou ou foi consequência das lesões, né? Mas as lesões motivaram. Entendo Mentira. bem você. Mentira. Não foi, não. A lesão foi consequência. Eu gostaria ainda de estar ativo como jogador. Até acho que eu tenho 38 jogos pelo adulto. Eu queria, antes de subir, vai demorar, se Deus quiser, mas completar os meus 50 jogos. Não sei se vai ser possível, mas vamos ver. Só por hoje. Mas eu gostei muito. Foi na época que eu falei pra você, em 2013 pra 14. Eu comecei a ajudar no treino. E eu vi que era muito massa. Tipo, que eu gostava daquilo ali. Que eu me dava bem com a criançada. Que eu me dava bem com a comunidade em si, com os pais ali, com todo mundo que tava por perto. E aí foi quando eu decidi, falei, preciso estudar, né? Preciso fazer uma educação física, uma parada. Aí eu falei pros meus pais, super me apoiaram, me incentivaram, me ajudaram pra caramba nesse processo da formação. E aí depois disso eu não tive mais dúvida, mano. Porque eu gostei mesmo. Gostei mesmo de estar ali no campo, de brincar com a criançada, de me divertir, de tentar proporcionar também risadas, né? O divertimento ali pra elas. E é isso. Até teve uma dinâmica um tempo atrás, nos nossos bastidores dos treinadores ali, que era sobre propósito, né? E, putz, cara, um negócio que me move bastante é poder dar treino. Então eu tô treinando praticamente todos os dias da semana. Alguns finais de semana a gente vai pros campeonatos. E é o que eu falo pra galera, mano, é um aprendizado todo dia. Às vezes eu dou um vacilo aqui, falo uma parada mais atravessada pra algum moleque, pra alguma criança, que depois eu tenho que ir lá pedir desculpa porque foi, enfim. E vice-versa. Vou aprendendo, vou ensinando, vou trocando figurinha. E eu gosto muito disso. Gosto muito de dar treino. Tutu, deixa eu te perguntar uma coisa. Formação M17, Vila Garcia. Qual é a chave que você troca ou não troca para fazer tudo isso? Porque são coisas diferentes, palavras diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Ou não? Tô errado. Não, meio certo. Meio Mas certo. no sentido de que, na real, que eu tenho que ter várias chaves. Porque na minha concepção, mesmo eu trabalhando, por exemplo, dentro... Tudo bem que tem esse perfil de grupos, perfil de trabalho específico com cada categoria, com cada grupo, com cada núcleo. Mas a chave, ela sei lá quantas chaves eu tenho na minha cabeça. Que é igual, para trocar ideia contigo, eu tenho que ter uma chave para abrir um papo. Para trocar ideia com a Clau, é uma chave um pouquinho diferente. Para trocar ideia com o Luiz Neto, é uma chave diferente. E depois eu vou indo para um núcleo lá do Vila Garcia. Eu tenho um aluno XYZ, A, B, C, cada um é uma chave. Por mais que tenha uma característica comum do grupo, talvez, ali. Sim. Mas essas viradas de chave eu tento olhar muito com essa questão da individualidade biológica que a gente fala, que é o indivíduo pelo indivíduo. Ou não só pelo indivíduo, mas às vezes pelo estado que ele apresenta aquele dia, enfim. E aí em questões de grupo, agora voltando mais para a resposta da sua pergunta, Núcleo Vila Garcia é um núcleo novo, a gente tem 5 meses lá, 4, 5 meses. E nesse processo inicial de apresentação da modalidade, isso vai ser importante em toda a vida deles, mas nesse comecinho é manter a motivação, a diversão, manter esse flow de interesse, de melhora do jogo, proporcionar o jogo, buscar amistosos e tudo mais. E tentar sempre estar fazendo isso toda semana. Toda semana incentivando esses pilares, digamos assim. Parecido com o grupo de iniciação, que também são meninos novos, começaram um pouquinho depois lá do núcleo do Vila.
da VG que a gente fala, e que também tem que se manter nesse, como é que fala? Nesse estado de flow, né? Com essas motivações. O ambiente é um pouco diferente, como é que fala? Não é o solado, é o piso. Tem várias coisas que são um pouquinho diferentes e que mudam. Tem questão de quantidade de equipamento que tem disponível para treinar, enfim, várias outras coisas que proporcionam situações diferentes lá do VG, por exemplo. E depois tem o outro grupo do M17, que aí ele tá mesclado nessa transição de infanto-juvenil ou juvenil-adulto, talvez mais juvenil-adulto, que já é um pouco mais performance, que me exige, não mais, né, mas me exige olhares um pouco distintos do que eu olho para os outros, tipo, questões mais táticas do coletivo do jogo, padrões, sistema de ataque e defesa, e nesses outros grupos ainda não tem tanta essa necessidade de entrar nessas facetas do jogo, né, no caso. Então, mas acaba que por perfil, por filosofia, acontecem as coisas bem parecidas nos 3 lugares, linguajares adaptados sim, mas também muita coisa parecida, e eu acho que as viradas de chave ali acontecem, mas não são tão bruscas, seria. Normal, é uma coisa que é normal dentro da tua cabeça. Legal. O que eu ia perguntar para você, para a gente ir finalizando, e a CBRU? Como que caiu aí Você caiu na CBRU? Cara, CBRU. CBRU, Confederação Brasileira de Rugby. Cara, minha história junto com o pessoal, acredito eu que ela tenha começado lá atrás, quando eu... 2018... Acho que foi 18 para 19. Que beleza, já tinha um trabalho meio que consolidado dentro do clube, né? Com uma expressividade, digamos. Que basicamente de 2014 até 2016 eu trabalhei com categorias infantis e migrando para algumas juvenis ali, mais perto de outros treinadores que já jogavam em mais alto nível, e eu ficava meio que de auxiliar ali e aprendendo e tudo mais. Aí a partir dali, 16, 17 para 18, eu comecei a assumir essas categorias juvenis também. E aí fui começando a aprender outras coisas, um pouco mais aprofundamento Aí nós estamos falando de performance. Isso, mais pro lado Só da performance. E aí, a partir disso, beleza e tal. Aí, em 2018, se eu não me engano, acho que foi 18, eu fui treinador de uma seleção paulista. Porque em 2018, 2019... Foi 18 ou foi 19? Acho que foi 18. Aí, os caras curtiram, tipo, o meu trampo, o jeito que eu tocava ali com a molecada, né? Na época, acho que era M16. E aí, eu me aproximei da Federação Paulista. E aí eu entrei para dentro da Federação Paulista, na época, para tentar ser um multiplicador regional aqui, né, no Vale do Paraíba, com algumas questões do rugby, de incentivo, etc. E aí, a partir de então, fui meio que galgando e tudo mais, fui treinador de novo de Seleção Paulista por mais alguns outros anos ali, conseguindo até os títulos nacionais, né, enquanto federação. E aí recebi o convite para também me somar na confederação. Então foi meio que essa escalando, né? Digamos que trouxe alguns bons resultados dentro de casa. Se tornou confederação por conta da Olimpíada, não foi? Não, na verdade, antigamente... Já era confederação? Já era. Ah, eu achei que ela tinha se tornado não. confederação por causa da Olimpíada do Rio de Janeiro. Não, era antigamente. Era a ABR. Não sei se é a Associação Brasileira de Rugby, acho que é isso. E aí depois virou CBRU. Mas aí esse trâmite dessa virada, eu não sei a origem e os motivos. Mas voltando, né, da minha escalada, sim, digamos assim, foi um pouco esse caminho. Então, legalzinho ali, fazendo um trampo legal em Jacareí. Aí chamou um pouco de atenção, acredito eu, Federação Paulista. Legalzinho também. Confederação. Tempo da FUP ainda ou não? Você não é do tempo da FUP? Não? Não. Ah, então tá bom.
E aí, dentro da confederação, aí é isso, cara. A gente trabalha lá também no setor, trabalho, né, no departamento de desenvolvimento. Aí tem essa questão do link junto de ser educador World Rugby, né? E eu trabalho com projetos de incentivo. Eu sou coordenador de alguns clubes e a gente tenta potencializar ali os trabalhos dos clubes para dar uma alavancada, né? Legal. Esse setor do desenvolvimento trabalha com projetos de fomento ao rugby. E como tá isso hoje no Brasil? Cara, se eu não me engano, a gente atende 36 ou 38 clubes a nível nacional. Legal. Cara, tem gente que eu nem conheço. Lá do Pará, lá de cima do norte, nordeste, extremo sul e centro-oeste. Tem uma galera espalhadona aí que estamos tentando fazer. Estamos fazendo o rugby girar. Então até... É que a gente fala que a gente tá numa bolha, né, em São Paulo, infelizmente. E eu nasci e fui criado aqui, então o que eu mais tenho know-how e conheço infelizmente, é a bolha. Quando eu posso dar uma escapadinha, a gente vai e conversa com um fulano dali, fulano daqui e entende quais as realidades, né? Mas a gente tem visto muito boas ações, festivais de rugby que era uma utopia um tempo atrás, que agora já acontecem em outros estados. E então tamo assim. Para terminar ali, ó, me fala o seguinte: um jogador que você acha... Eu tenho o meu aqui, eu só não lembro o nome dele. O número 6 da África do Sul. Aquele cara de 2 metros e o capitão, né? Capitão. Falando em capitão, eu tenho uma outra pergunta também. O capitão é o cara do técnico dentro do campo? Ele pode chamar a jogada que ele quiser ou ele segue uma planilha do técnico? Eu não dou planilha para nenhum jogador meu. Na verdade, a gente abre um leque de opções e eles têm autonomia para resolver. Se eu quiser chamar, eu tô vendo tal que jogada vai entrar, vou pedir aquela jogada. Legal. Deu certo, tancou, bancou. Tamo junto. Não deu, trocamos ideia para melhorar e é isso aí. melhorar criar reflexões para a próxima, né? Legal. Costumo falar que não tem como eu ficar com o joystick do lado de fora mandando o que eles têm que fazer, enfim, orienta sim, plano de jogo sim, um mapa de jogo sim, situações, como é que fala? Jogada ensaiada sim. Talvez, a gente também tem. Mas é muito passível ao que a defesa apresenta, ao que o jogo, enfim, o jogo estado mental, etc, etc. Então, e o jogador que você não me respondeu? Como é o nome desse cara, você sabe? Eu esqueci. Meu, esse cara é... Eu sou ruim igual eu falei. Eu também. Pra eu ir pra essa seara aí, eu preciso esse cara assistir um pouco mais. Nossa, mãe de Deus. Esse cara é bom demais. É um pouco mais antigo. Não, nem tanto. Ele jogou, acho que a última Copa, se não me engano. O Sexton, com a abertura da Irlanda. Na verdade, a Irlanda ela é uma equipe que... eu não tenho tanto hábito de assistir jogos internacionais. Assisto pouco, confesso. Mas sempre que eu posso dar uma escapadinha, eu gosto de assistir os jogos. Porque, cara, sei lá, me dá um negócio, sei lá. Eu gosto muito. É muita movimentação, muito caos, e só que é um caos que os caras não erram. Vou te convidar então, porque eu fiquei sabendo essa semana que eu tenho um primo, tá na Irlanda. E é só a gente ir lá assistir. Você é louco. É só a gente assistir. Só. Tutu, eu quero agradecer, cara. Queria deixar o convite aí, se você quiser fazer com a galera, de vir para assistir os nossos jogos, vir prestigiar a molecada, vir treinar a partir de que horas, o que o menino precisa ter para treinar, o que não precisa ter, se paga, se não paga, se... Você entendeu? Eu queria deixar essa abertura para você. Boa. Sobre as atividades aqui em Jacareí, a gente atende, é gratuito, não paga nada, só chegar literalmente, depois veio, chegou, gostou, quer continuar? Vem pra cá, vamos trocar uma ideia, faz um cadastrinho só pra gente também ter o controle, ter os dados, informações, quem são os responsáveis, essas coisinhas de praxe, né? A gente tem treino no segunda e quarta com o nosso parceiro do SESI, dentro do SESI. Lá as atividades acontecem das 6 às 7, categoria M7, M9.
Então, os anos é por ano de nascimento, né? Mas tem que ter 6 anos completos. Das 7 às 8 acontece o M11, é como se fosse o sub. Sim. M11 e o M13. E das 7 às 8h30 acontece a turma de iniciantes e juvenis, e aí meninos e meninas. Hoje a gente trabalha assim, isso de segunda e quarta no SESI. E também às quartas-feiras de manhã, lá no Vila Garcia, no campo, lá na Vila do Sapo, das 9 às 10h30. Também é uma turma de infanto-juvenil. Tem criança ali de 11 até 15, 16. Isso segunda e quarta. E aí na terça e na quinta a gente tem treino no campo do Santa Maria, na frente da Igreja Católica, lá no fundo do bairro. Das 5 às 6h30 acontece o feminino 15, feminino 17 e masculino 15. Das 6h30 às 8 acontece o M17, M19 masculino e adulto feminino. E aí das 8 às 9h30, 10 horas acontece o adulto masculino. E aí para qualquer uma dessas categorias é só se encaixar ali na idade, se encontrar qual que é o seu horário, qual que é o seu dia de treino. Mas 76, tudo gratuito. Tem também, a gente chama de Jacaré Banguela. Dinossauros. Jacaré Banguela, dá para entrar nessa equipe. E acho que é isso das atividades. Só chegar, é um esporte diferente, sou suspeito de falar, mas é legal pra caramba, dá pra se divertir. É legal pra caramba. Dá pra se divertir. E é isso, experimenta. Tem gente lá que joga com a gente, faz futebol, mas também joga rugby, faz jiu-jitsu, joga rugby, faz handball, faz vôlei, faz basquete. Então, cara, dá pra fazer um pouquinho de cada e tá junto com nós. Só tenho a agradecer você, meu brother. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, tá maluco? Obrigadão por você ter Tamo junto. Me ver. Você sabe que agora eu vou falar a verdade aqui, meu respeito, meu carinho por você é tamanho que não dá pra se medir, mas obrigado, mano, por você ter vindo aí. Imagina. Tá bom? Obrigado por me ajudar por tudo. Aí. Que isso. Tá bom? E de cuidar dos meus pequenos. Deixa comigo. Obrigado. Tamo junto. O Berício chega e a Ana também. Daqui a pouco, tô lá os 3. Obrigado. Esse foi o nosso podcast, Fechou. Nosso primeiro episódio. Arthur Mota, sorriso maroto de Jacareí aqui. Obrigado. Voltem, aperte, curte, sininho, tudo. Faz o que tiver que fazer, porque eu preciso botar o podcast no ar. Obrigado.